ciência da computação para poder inspirar e promover a inclusão e participação feminina nessa área geral, tanto da computação quanto das engenharias e matemáticas também. O grupo foi homenageado o nome foi homenageado a Ada Lovelace, né, que é considerada a primeira programadora da história. Aqui a gente tem uma linha do tempo com as principais ações que a gente já teve, né? Aí que a gente começou ali no finalzinho de 2023 com um mini curso do Git e GitHub. A gente também teve uma participação. Letícia tá aqui, viu? Letícia do curso. E tá. Oi. Aí, ó. O pontapé inicial do projeto foi aí, ó, com o mini curso de Git e GitHub aqui, ó. Pera aí. Deixa eu passar aqui, ó. Lá no finalzinho de 2023, a gente ainda não tinha uma identidade como projeto só, entre aspas, de mulheres na computação, mas foi aqui que começou o projeto em si, né, com esse encontro. Aí aqui a gente já teve o Universo FCE, ali no finalzinho de setembro. Aqui a gente contava com 3 semestres, uma quantidade considerável de meninas aí. Aí a gente também tem palestras e encontro com grandes nomes na área, né, para compartilhar a carreira e experiência. Uma das primeiras que a gente teve foi com a Andreina, cujo tema foi Desafios e Oportunidades para Mulheres na Tecnologia. Já foi agora no comecinho de março do ano passado. Um outro projeto que a gente teve, que já foi mais destinado à comunidade externa, né, foi o Letramento Digital, que buscou a inclusão e empoderamento de mulheres empreendedoras. Esse projeto aqui a gente basicamente ensinou a ela algumas funcionalidades de redes sociais para que elas pudessem divulgar seus produtos e ampliar seus negócios, né, tanto na comunidade quanto fora dela. Aqui a gente também teve a participação da Érica na Maratona Feminina de Programação, que aconteceu no começo de abril e levou a aprovação dela, né, e chegou até a segunda fase na Unicamp, que aconteceu na metade do ano. Aqui a gente já parte mais para a parte dos artigos. A gente teve 2 artigos aceitos no CONEP, né, que é o Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação, que aconteceu ali em agosto do ano passado. Foram 2 temas. Um foi sobre a curricularização da extensão, né, foi um relato de desenvolvimento na disciplina de lógica do nosso curso, e o outro foi mais voltado ao nosso projeto, né, sobre águas cores. Como foi que começou e as ações que a gente já tinha desenvolvido até aquele período. E aqui são as autoras bem belíssimas. Outro evento que a gente participou, né, foi o ENCIFAP, que é o Encontro de Iniciação Científica das Faculdades de Tecnologia Centec. A gente teve esses 3 trabalhos aqui, onde um deles, a Nonato participou como autora principal, que foi a análise das principais iniciativas e grupos de estudantes universitários existindo no Nordeste, e outros 2 que as meninas participaram como coautoras. Um foi mais específico aí sobre simulações de phishing. Eu vi que já tem um pouco aí na ficha da Paulina, ela pode falar um pouquinho depois melhor. E o outro também foi sobre a análise da força e fatores determinantes na criação de senhas sobre a perspectiva dos usuários. Também tivemos uma participação na Feira das Profissões da URCA do ano passado, onde as meninas do semestre mais adiante mostraram como surgiu o projeto, tecnologias e tudo que a gente também havia desenvolvido até agora. Já no finalzinho do ano a gente teve mais um encontro, dessa vez foi com a Valéria. Ela é uma das representantes aí das meninas digitais do Vale, onde ela compartilhou sua carreira e experiência profissional, mas também deu dicas dos projetos delas, né, para a gente poder trazer para cá e adaptar para o Adas. Também teve a participação, né, da Fernanda na SESCOMP 2024, que é a Semana de Engenharia de Software e Ciência da Computação, que aconteceu na UFC de Rosa, onde nós apresentamos diversos conteúdos, como palestras, minicursos e hackathons também.
E já no finalzinho também a gente teve a participação no quarto seminário em Nutrição e Saúde, que é um evento que acontece aqui no IFCE, né? Onde a gente ministrou uma oficina de nutrição digital, apresentando ferramentas tecnológicas para o dia a dia. E esse ano a gente não colocou aqui, né? Porque essa é uma apresentação em 2023 e 2024, mas esse ano a gente já teve um encontro, que foi com a Yasmin e com a Simone, que eu falei, e agora estamos tendo esse encontro aqui com a Paulina. Aí a gente pede que ela comece aí se apresentando e falando um pouquinho sobre si, sobre sua formação e sobre sua carreira. Muito obrigada, Cristina. Realmente fico admirada, né, por... Você escuta bem o áudio? Escutamos sim, Paulina. Tá. Fico admirada também pelo grupo, por todas as coisas que estão fazendo. Parabéns, meninas, primeiro, para ser um grupo que recém nasceu em 2023, já tem, né, todo um recorrido feito e que se olha, que conta entre vocês com grandes pessoas muito craque, muito inteligente, que chegaram ao segundo nível de competição de programação. É muito bom. Desculpa aqui meu português, que eu não sou tão pro. E bom, isso inicia parte da minha apresentação, né? Que eu não sou brasileira, eu sou boliviana, radicando aqui no Brasil. Eu vou compartilhar minha tela. Se olha? Sim. Perfeito. Bom, quando eu recebi o convite da Fernanda, realmente fiquei muito alegre, muito feliz, né, que ela me falou de falar um pouco de minha trajetória profissional, onde eu comecei, como foi toda essa experiência, porque quando falamos de mulheres na tecnologia é muito difícil, certo? Falar mulheres na tecnologia é um recorrido muito diferente do que seria de um homem na tecnologia, e isso eu consegui olhar desde o começo. Bom, eu sou graduada de Engenharia Sistema da Bolívia. Eu me formei lá, logo vim para cá para fazer meu mestrado em Ciência da Computação em 2023 e o ano passado me graduei. Durante todo esse transcurso eu comecei a ter diferentes experiências, desde Engenharia Sistemas, tendo experiência em robótica, PHP, vou estar explicando, né, um pouco da minha experiência. E bom, agora que estou mais nessa área de cientista de dados. Bom, eu coloquei aqui meus primeiros passos. Essa sou eu aos meus 16 anos. Eu imagino que muitas de vocês devem estar nessa idade, né? Não sei o rango bem de idades entre vocês, mas começar é muito difícil. Esse aí eu consegui encontrar essa foto do meu primeiro projeto. Era meu primeiro projeto em primeiro, segundo semestre, não lembro bem do curso de Engenharia em Sistemas. Aí era um nivelador automático de água, né? Então poder fazer ele. Aí eu trouxe coisas da casa, armei, aí tinha um sensor, que era um sensor de uma lavadora que eu encontrei lá. Então comecei a armar e aí estávamos fazendo ele com energia renovável, que conseguimos, um do menino do grupo conseguiu trazer, como se chama? Um painel solar. Então conseguimos armar esse projeto em 2016. Então eu gostei de postar essa imagem porque aqui começa toda essa aventura, né, de ser uma mulher na tecnologia. Em 2017 foi aí onde começamos quando eu estava recopilando essas fotos para poder mostrar a vocês, deu muita saudade, tipo, eu começar a relembrar meus colegas. Esse daí é meu primeiro grupo de desenvolvimento que começamos, foi no segundo ano do curso. Nosso primeiro site que fizemos foi um sistema de administrador para a biblioteca da faculdade. Então tínhamos nossa biblioteca, mas a secretária fazia manual, né? O registro de que livro, quem levou, quem não levou, fazia tudo manual. Então nós fizemos um sistema automático que ela possa emitir, ver se o usuário, se o estudante ainda está disponível, não? Tudo com banco de dados, tudo foi muito bonito essa experiência. E apresentamos nosso projeto na feira de livros. Aí aplicamos conhecimento de PHP, SQL, então
foi uma experiência muito bonita para alguém que recém estava começando a programar. Aqui eu não sabia quase nada de programação, só o básico da lógica que me levou a fazer isso. Aqui eu já estava vendo, né, aqui nesse ano eu comecei a aprender HTML, PHP, então tudo isso para poder fazer esse sistema. Nesse mesmo ano começamos com experimentos de física, eu nem sabia que existia esse vídeo. Aí poder entender um pouco, apresentar projetos e as mesmas experiências que vocês estão tendo, eu tive, né? E isso é bonito, poder compartilhar. Em 2017 eu vi que vocês... Ai, perdão, não tá compartilhando, né? Eu vou ver aqui. Agora passou, o vídeo tá passando agora. Sim, só que acredito que é porque você tem que colocar somente a apresentação. Assim, agora sim. Tá. Aí eu tava mostrando isso. Aí eu vi muito da competição de vocês, né? Naquele tempo as competições não era muito presencial. Inclusive, era muito pouco as oportunidades de ter competição de programação em aquela época. Então, tinha um que era a nível nacional e todo mundo se conectava e cada universidade competia, porque eram tão poucas as pessoas que entravam na área de programação que como iam a fazer uma competição de programação, né, com tão poucas pessoas? Imagine, todo o meu curso de graduação desse nível estava aí os interessados na competição. Então, nós participamos, o professor Acá, ele foi capacitado com todas as regras, tudo era uma competição a nível Bolívia, e os ganhadores tinham que apresentar a nível América do Sul. Aí, nós ganhamos, né, esse era meu time. Aí ganhamos, apresentamos, foi muito bom. Participamos, tudo era virtual. Apresentamos igual a América do Sul, mas a nível de América do Sul já não ganhamos, né? Fomos em representação a nível Bolívia. Foi uma experiência muito bonita. Em 2017, foi esse projeto aqui. Esse projeto daqui era um projeto de sistema para a faculdade, para a secretaria. Então, eles tinham problemas com a documentação, estava igual tudo manual, então nós implementamos um sistema de documentação para a secretaria da faculdade. E esse mesmo sistema, ao seguinte ano, fizemos a implementação a nível universidade, né? Então, inclusive, o projeto que fizemos aí, esse ano, ele foi evoluindo e os seguintes semestres eles foram pegando ele, transformando o que estava na universidade. Inclusive, os novos empregadores, né, da faculdade trabalharam. Aí eu postei uma foto, esse era outro projeto de outro menino. Eu postei outra foto dos meus colegas, né? Olha, eu sou a única mulher. Na maioria das fotos você vai ver eu sozinha. Então eles eram meus colegas, meus companheiros que fazíamos os projetos. Em 2018, já eu com 18 anos tive uma experiência bonita e acredito que foi meu primeiro acercamento com o Brasil, que eu achei muito bom, que foi um intercâmbio estudantil, uma mobilidade estudantil para conhecer o Mato Grosso do Sul. Eu não sei se alguma vez vocês conheceram lá ou escutaram dessa universidade, mas eu fiquei nessa universidade, UFGD, Universidade Federal do Grande Dourados. Era a cidade onde eu estava. E foi uma experiência muito, muito legal. Eu não sabia nada de português também. Eu fui, apresentei, tínhamos apresentações em grupo. Aí eu tinha que memorizar tudo, né? Aí esse intercâmbio foi muito bonito, porque eu conheci pessoas de outra cultura, muito diferente da minha. Tipo, eu sei que vocês estão aqui no Brasil, para vocês é seu país, mas para mim, era uma cultura totalmente diferente. Pior em Mato Grosso do Sul, né? Que eu vejo agora que realmente Mato Grosso do Sul tem uma cultura totalmente diferente a essa cultura nordestina que tem aqui vocês. E bom, até agora eu consigo ter contatos com eles, né? Conversar, ver aí no seu LinkedIn, ver aí nas suas redes sociais como eles foram evoluindo, porque naquela época todos nós éramos estudantes de graduação. Aqui, bom, é um pouco dessa experiência. Un momento en mi universidad. Hola, mi nombre es Corina.
Irene Velázquez Rufino, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas, quinto semestre. Al comienzo del periodo 1 del 2018 estuvimos con una delegación de compañeros viajando a la ciudad vecina de Brasil, exactamente a la Universidad Federal de Daniel Graves. El modo de enseñanza docente y estudiante es más interactivo comparando con nuestra universidad. Se puede decir que el nivel de estudio no es muy distinto, pero esa interacción que existe entre un estudiante y su profesor es admirable, ¿no? Cómo los docentes se plasman para poder que ese alumno pueda aprender, pueda incluso desarrollarse por sí mismo. Llevé 6 materias, el 50% de ellas eran con el curso de séptimo semestre de Sistemas de Información, y en esas 3 materias tuve una nota con un promedio de 86. Participar en estas oportunidades de un intercambio estudiantil no solo es una oportunidad de conocer una ciudad o un lugar, sino es una oportunidad de cambiar incluso tu propia forma de pensar, tu propio enfoque. Mi punto de vista acerca de la carrera de Ingeniería de Sistemas era totalmente muy distinta a lo que es ahora. Ahora vengo con nuevas ideas, nuevos proyectos, a que en un futuro estoy dispuesta a realizarlo. En todo este proceso que se realizó en intercambio estudiantil, hubieron personas muy influyentes para poder ejecutarla. Uno de esos es el rector, el vicerrector. Então, eu animo vocês, se alguma vez tem a oportunidade de fazer um intercâmbio estudantil, façam. É uma experiência realmente que te nutre. E, por exemplo, eu tive um primeiro acercamento aí, né? Na Bolívia, realmente, a cultura, a docência é muito diferente que aqui. É muito diferente. E eu gosto muito daqui, porque eu acho muito interativo, o pessoal, os professores são muito mais perto dos estudantes. Eu sei que vocês seguramente têm uma experiência diferente a minha, né? Porque cada professor é diferente. Mas, sério, tirando o promédio da maioria dos professores, aqui são muito legais. Lá, o pessoal ainda faltava muito para evolucionar. Então, isso eu mencionei lá. Tipo, a nível tecnológico, nível capacidade, estávamos muito parecidos. Eu falei no meu vídeo, né? Para os que entenderam espanhol aí. Mas, o que eu ressaltei a diferença era essa interação estudante e professor. Porque quando eu fui na minha graduação, eu me sentia muito sozinha. Tipo, se eu queria fazer algo, eu era autodidata. Tipo, tudo tinha que fazer eu. E às vezes, o professor não estava nem aí para me apresentar. Era só avaliar. Tipo, tá mal. Mas por que tá mal, professor? Tá mal. Tipo, olha, isso só simplesmente interatuavam comigo para falar porque estava mal. Mas em nenhum momento eles acompanhavam esse processo. E realmente eu fiquei muito triste, né, nessa parte. Aí quando eu vim fazer esse intercâmbio, foi uma experiência muito diferente. Quando eu vim para fazer aqui um mestrado, muito diferente. Mas algo que eu sempre falo, vocês meninas estão na graduação, façam perguntas. Eu ainda sinto os professores eram assim, chatos de não falar com nós, de não nos explicar. Eu ia e me sentava no escritório dele, não me movia aí até ele me explicar. Eu não entendia esse código, não entendia as coisas. E aí eu me parava, professor, me fale, me explique, que não sei o que. E tem alguns professores chatos que eles se fecham. Não, é assim, assim. Mas sabiam que comigo eles tinham que ter paciência e me explicar. Então... A Fernanda fala, tipo, eu faço mesmo isso, tipo, se eu não aprendo, como eu vou avançar, né? Então sejam chatas, sejam essas pessoas que vão em cima. E é assim que se luta na vida, não só nos estudos, sino também em qualquer coisa. Tipo, vocês têm que ir pra frente e perguntar as coisas, não fiquem caladas. E isso sucede muito, sabe? Inclusive eu vejo isso, até inclusive nós como mulheres somos muito mais caladas na área tanto acadêmica e profissional. A mim, eu vejo uma diferença entre meu comportamento e o comportamento dos meus colegas no trabalho. Agora, eu também sou a única mulher de data science no meu trabalho. Então, temos reuniões aí, 15 homens e eu a única mulher. Aí eu fico assim. Então, tipo, tem essa diferença, mas aí nós temos que tentar mudar isso, mudar nosso comportamento. E eu sei que a experiência de nós, que somos essa antiga geração, é totalmente diferente a experiência de vocês, porque eu vejo que vocês já não estão sozinhas. Vocês têm que seja uma ou dois colegas mais mulheres aí com vocês. Mas nós que tivemos nessa nova experiência éramos sozinhas, nós sozinhas. Então, esse é muito abençoador, né? Aí, voltando desse intercâmbio acadêmico, eu participei de uma hackathon feita pelo Sebrae, que foi também no Brasil, lá no Acre.
E essa hackathon foi Brasil, Bolívia e Peru. Era poder fazer esse intercâmbio internacional amazônico, porque a maior parte da Amazônia ai, é bonito, que privilégio, com 3 mulheres no mesmo time, que privilégio, né? Até agora eu ainda, toda a minha vida até agora só foi homens. Então, nessa hackathon eram 3 países amazônicos, porque a maior parte da Amazônia, de América do Sul, está radicado em esses países, e o Sebrae queria inovar com projetos tecnológicos focados na Amazônia. E foi muito bonito, havia pessoas muito competentes, havia 7 times do Peru, havia uns 15 do Brasil, e nós da Bolívia éramos só 2. Éramos só 2. Aí eu, inclusive, me uni a esse grupo um dia antes do viagem. Eu estava aí, eu estava no Brasil anteriormente, eu voltei para a universidade. O que estão falando vocês? Eu cheguei, né? E meus colegas estavam reunidos. Não, que estamos planificando para a viagem para amanhã, para ir para o Brasil, para hackathon. Só que ainda nos falta desenvolvedores, porque o time de industrial estava liderando, porque esse tipo de oportunidade não chegava para engenharia em sistema. E até agora sucede o mesmo. Inclusive, quando você entra no UFC, a maioria dos projetos são de outras áreas. Engenharia civil, biomédica, engenharia ambiental. E não chegam projetos diretamente para a área de desenvolvimento, que somos nós. Lideram outras pessoas. E isso é algo ruim, porque é isso que querem falar, que falta também aí líderes, projetistas, que liderem esses projetos. Eu estou trabalhando em alguns projetos, mas são liderados por outras áreas. Outras áreas estão liderando isso. Então, eu fui me unir a esse projeto, eu falei para eles, mas eu posso apoiar, eu estou aqui. Agora, e a professora aqui, essas 2 professoras que são de industrial, me convidaram. Aí fomos, e supostamente eu era a área de suporte para eles. Aí acabamos fazendo nós um time, que esses são meus 2 colegas que sempre fazemos projetos. Aí ganhamos o primeiro lugar. Foi muito bonito, aí estamos com o prêmio, o equipe do Sebrae, todos eles e daqui atrás serão do Sebrae. Ganhamos. Aí não sei se algum de vocês participaram numa hackathon, mas se vocês têm a oportunidade, não deixem passar, muda sua mente, porque não tudo é desenvolvimento. Inclusive quando vocês entram em uma empresa, não tudo é parte técnica. Vocês têm que fazer uma análise, e aqui está, olha, eu postei essa imagem que nós fizemos e eu tive a oportunidade de estudar na hackathon. Canvas, um modelo de negócio, é uma técnica focada não simplesmente na área técnica, sino que você tem que analisar quanto de produtividade te vai dar esse projeto que você está fazendo. Você tem os recursos, qual é o alcance, qual é o nicho de foco que você vai trabalhar. Então, são vários aspectos quando se fala de um projeto tecnológico. Então, eu animo vocês, inclusive quando você está na vida profissional, tem os níveis, né? Júnior, pleno e sênior. Um júnior é caracterizado porque se foca na parte técnica. Ele sabe fazer a parte técnica. O pleno, ele já tem uma parte um pouco mais macro. Saiu do micro para mais macro. Mas o sênior é capaz de fazer isso. Fazer esse modelo de negócios. Saber o que quer o cliente, saber o que quer o usuário, saber quais são as coisas prioritárias, fazer um equilíbrio entre qualidade e necessidade econômica, necessidade prioritária para a empresa. Então, são 2 coisas que têm que ir juntas. E o sênior, um programador sênior, faz essas prioritárias. Então, se vocês querem sobressair no seu campo laboral, onde vocês estão, estudem essa parte daqui, que é muito importante. Bom, em 2018, também nós, como o curso de Engenharia em Sistema, lideramos o congresso de CCVO, que era a nível nacional. Esse ano chegou para nossa cidade e nós fizemos cargo disso. Aí fizemos um sistema, todo o sistema desde zero para poder fazer o registro, a comida, tudo isso que se faz em um congresso, aí nós nos encargamos. Também apresentamos nosso projeto, que era sistema de controle com biométrico de assistência. Eu sei que vocês falariam, vixe, mas biométrico já todo mundo encontra, inclusive agora estamos com biometria facial, né? Tipo mais facial, detecção facial. Em aquele tempo era o boom, estou falando de 2018, e na Bolívia estava mais atrasado ainda. Então tinha muitas coisas tecnológicas que não tinham chegado lá, não tinha um sistema assim
Só se você comprava esses sistemas, né? Que ele já vinha para poder fazer o estudo da biometria e eles te tiravam informação e você fazia o registro. Mas nós tivemos que programar em Java para poder pegar o código do sensor biométrico, programar em PHP para poder mostrar todos os status, né, tanto do calendário, porque isso daqui é um sistema de controle de assistência, ou seja, cada estudante, quando ia entrar para o curso, não ia falar presente, é um controle de assistência. Pois é, né, não tinha nem Python, imagina, então, você tinha que quebrar cabeça, era tipo, você tinha que pensar aí, ou seja, era tudo assim. E Java era a base, tipo, tudo tinha Java. PHP era simplesmente para mostrar um usuário. Então, tudo se programava em Java. Se você queria ter tudo, né, as coisas bem. Olha aqui, Cristina se rindo. Não ri. Cristina, não se ria, porque aqui, olha, esse projeto me tirou suor puro. Eu sofri com esse projeto. Graças a Deus, conseguimos financiamento pela faculdade e foi implementado em cada um dos cursos. Então, os estudantes iam e simplesmente marcavam assistência com seu dedo e passavam a aula. Nós falamos, essa tecnologia está faz tempo, mas até agora não são implementadas. Até agora, a assistência como se faz? Manualmente. Inclusive na UFC, né? Temos tecnologias assim, mas que não estão incluídas. Então, até agora os professores fazem assistência manual. E lá nós implementamos que seja tudo automático. E aí tem muita burocracia também, porque você tem que ter controle de horários dos professores, manejar tudo isso, né? E era algo escalável, não só pela faculdade, senão também para que se implemente em toda a universidade. Pois aí, agora a nova geração tem que mudar tudo que tá Java para Python. A ver, bora aí, vamos ver essas pessoas que vão fazer essa mudança. Porque até agora os profissionais preferimos Java às vezes, né? Bom, esse é mesmo projeto. Para emprego bom, de verdade, né? Tipo, é porque o pessoal tá muito Nutella hoje em dia, né? Sim. Pois é, JavaScript. Pois é, realmente, né? Agora, hoje em dia, pela IA, muito é Python. E eu, inclusive, acho muito legal. Mas, se você... Inclusive, é um reto, meninas, um desafio. Se vocês querem... se vocês querem entender a lógica de programação, entender mais ou menos como funciona, porque às vezes nós entendemos Python, tá? Mas quando falamos linguagem mais de baixo nível, queremos entender como funciona, como se guarda uma variável, como se manejam as listas. Então, entendamos um pouco como funciona Java. Tentem estudar, tentem compreender, porque Python é muito automático, a gente faz tudo, as livrarias já estão prontas internamente, mas para Java você tem que definir muitas coisas, e é muito interessante porque aí você vê, né, tipo, muito programação orientada a objetos, e você consegue entender. Eu te falo algo, eu aprendi a programar em Python o ano passado, em 2023, assim, 2 anos, 2023, eu não sabia programar Python, porque eu nunca tive a necessidade de aprender, mas sim, exatamente, a lógica. Então, mas eu já sabia a lógica de programação. Eu já tinha programado em C++, em Java, em PHP, em JavaScript. Então, para mim, foi muito fácil. Inclusive, eu lembro que quando eu cheguei aqui eu aprendi a programar em Python. Eu falava, ei, aqui em Python, para fazer isso, como se faz? Não, assim como você fez essa linha de código. E se eu quero fazer tal coisa? A mesma linha de código. E se eu quero fazer tal coisa? A mesma linha de código. E eu, o quê? Eu não conseguia compreender que tudo se fazia com a mesma linha de código. Pois é. É assim, ou seja, então, mas eu coloco esse desafio para vocês. Tentem aprender Java pela lógica. Porque muitas coisas, quando você trabalha inclusive com IA ou com outras áreas ou robótica, você precisa dessa lógica. Porque inclusive você vai começar a mexer, não só a usar a IA, sino a criar modelos, modificar os modelos, ou sei lá, se você se vai focar em desenvolvimento de site. Então, tentar compreender certas coisas. Inclusive a evolução do trabalho tem isso, ou seja, hoje em dia já tem IA que codifica. Inclusive outro dia meu chefe falava de uma empresa que está feito 94% com IA.
E todo mundo nos ficamos olhando assim, tipo 94% IA, como uma empresa vai ser assim? Pois é, tudo já está codificado. Agora, quando a empresa tenha que evolucionar a mais usuários, a processos mais amplos, ele vai ter que contratar não um programador, senão um analista de bugs, tipo que ele possa debugar e poder analisar onde estão os erros. E isso quem faz? Um que saiba lógica, que entenda de lógica. Ou vai colocar para o ChatGPT onde está o erro de algo que criou o ChatGPT. Então, é um pouco de coerência, né? Qual é a necessidade hoje laboral? E bom, esse mesmo projeto nós apresentamos lá na feira de assinatura que fazemos, cada vez se fazia uma feira. Isso eu gosto muito, não sei como fazer, eu nunca vi essas feiras aqui, mas lá cada ano todos os cursos apresentam um projeto. Então, se faz um concurso e de acordo ao nível. O primeiro e segundo ano competem, terceiro, quarto e quinto ano competem. E o melhor ganha um prêmio. Aí nós ganhamos esse ano aí. E bom, em 2018 também tive na feira para estudantes, que aí sim eu vi que vocês fazem, que é para os estudantes de escola, para poder mostrar as coisas que fazem da área. Aí eu apresentei um dos projetos que eu estava trabalhando. Em 2018 também eu comecei a ensinar robótica Arduino, era algo que também me apaixonava muito, eu gostava. Então o curso se chama, o centro, o mesmo curso de engenharia de sistema tinha um centro que se chama CETIC. Então esse centro criava aula para a população, que eles possam vir e ensinar. Aí eu era professora desse centro da faculdade. Também ensinamos Legos, essa também era da competição a nível nacional, então ensinávamos aos estudantes por meio de kit. Olha, eu a única mulher aí, e a mais nova também, né? Todos os outros eram professores já com famílias, tudo, e eu a nova ensinando, porque era algo novo, naquele tempo quase ninguém mexia em isso, até agora, né? Agora sigue sendo bom, mas imagine se agora sigue sendo bom, antigamente era, você é o que me está falando, não entendo. Em 2019 eu continuei com minhas ensinanças, agora em outro centro. Esse centro era um centro pedagógico, onde os estudantes iam passar todo o dia lá, a professora ensinava matemática, linguagem, muitas coisas. E ela me chamou para ensinar, porque alguns estudantes tinham interesse em robótica, e foi a primeira vez que se ensinou em um centro assim privado, onde tinha estudantes muito legais. Inclusive eu postei aqui a foto do meu melhor estudante. Esse melhor estudante tinha 5 anos. Ele programou seu carrinho. Vocês poderiam pensar, né? Como que ele programou? Esse era um carro seguidor de linha. E sim, essas crianças programaram seu primeiro carro de seguidor de linha. Essa criança, aos seus 5 anos, ele 7 anos, essa 10 anos, tipo, e a única menina mulher. Eu amava ela porque era a única mulher aí no meu grupo, e eu ficava assim olhando, futura programadora mulher. E eles estão aí, olha, seu primeiro carro. E isso foi interessante porque justamente em 2019 havia a competição a nível nacional, a nível estadual, de carros seguidores de linha. E eles foram olhar e levaram seu carro, porque para eles era seu projeto, né? Levaram para lá, mas eles não podiam competir, porque só se competia os que tinham acima de 12, 14 anos, e eles não podiam competir. Mas eles foram com seu carrinho, todos eles eram crianças. E os carros não funcionavam bem, tipo, eles se saíam da linha, tudo. Aí essa criança de 5 anos levou seu carro. E em plena competição, mientras tinha essa pausa, ele viu, por que não funciona o seu? Aí ele colocou seu carro e deu tudo recorrido. E todos que ficaram olhando assim para a criança, como que seu carro funcionou? E dos outros, porque os outros não tinham conseguido fazer tudo recorrido de linha, mas o carro do criança conseguiu. Aí todos começaram a perguntar, você está na competição? E ele, não, porque ele tem 5 anos, como ele vai estar na competição? Mas aí seu carro funcionou. Se ele estivesse na competição, ele tivesse tirado o primeiro lugar. Mas ele não estava, né? Mas aí eles foram muito inteligentes, esses meninos, eu amo. Agora ele segue evoluindo na área, ele já está incluindo inclusive visão computacional no seu carro. Não sei, esse menino tem muito pro. Agora ele deve estar com, deve estar com uns 10 anos ou mais, 14 anos, não lembro bem quantos anos deveria estar. Em 2019 tinha 5. E só a mais sempre me está postando no Facebook, olha, saudades da sua professora, e posta os novos projetos da criança e me envia no WhatsApp.
essa criança é muito inteligente. Em 2019, esse não vai muito na. 2019 tive a oportunidade de participar na COP 2025. Eu não sei se vocês escutaram, mas vai mais na área da parte ambiental, da Agenda 2030, de projetos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vai mais nesse foco e nós conseguimos representar a nível estadual e a nível nacional. E tínhamos que viajar para a Espanha esse ano, que tinha que ser a COP lá, só que justamente houve problema, se a Espanha recusou fazer a COP25 lá, ele mandou para Chile. E Chile entrou em um conflito interno, onde tinha disparos policiais contra a cidade, foi toda uma revolução interna e eles também recusaram. E esse ano não se conseguiu fazer a COP25, mas nós íamos a representar como juventude, levando propostas ambientais, e como eu era a única da área tecnológica, porque ela era de engenharia ambiental, industrial, então estávamos focando muitos projetos tecnológicos para a juventude e era muito interessante. E tivemos a oportunidade de levar essas propostas para o ministro de Meio Ambiente, para o ministro de Educação e para o ministro de Tecnologia em Bolívia. E foi muito bonito, revolucionário, mas não conseguimos levar a nível mundial, onde íamos ter essa representação das juventudes. Em 2019, começamos a fazer projetos mais comunitários. Me uni a um grupo de engenharia industrial para poder fazer intervenções em comunidade e automatizamos processos de uma indústria feita só por comunitários, onde faziam processamento de açaí. Era uma família que se uniu, trabalhavam com recoleta de açaí, porque lembremos algo, a Amazônia, eles não são sembradores, eles são recoletores. Então, por isso é muito triste quando às vezes derruba muita parte da Amazônia, quando não entendem que muitas vezes se pode aproveitar coisas onde já dá fruto essa terra. Então, na Bolívia sucedia o mesmo. Então, tinha momentos onde o governo enviava dinheiro para poder talar plantas e sembrar coisas que não são do lugar. Então aí está muito em relação à biodiversidade, tipo, poder respeitar isso. É muito essa área, tipo, de manter os ciclos de vida, do mundo. Mas por meio de uma fundação sem fins de lucro, ele apoiava projetos locais, financiava tudo, inclusive maquinárias e tudo, para eles poder fomentar aos produtos de recoleção, que são a açaí, a castanha do Pará. Então, muitos desses projetos foram um boom lá. E nós automatizamos, minha pessoa automatizou muitos desses processos. O pessoal de engenharia industrial, eles implementaram controles de qualidade dentro desse projeto. E esse projeto também conseguimos financiamento, E se voltou em um mega projeto, onde era fortalecimento das capacidades técnicas e produtivas dessa associação dessa comunidade. Éramos todo esse time, eu era mais nova em todos os times de professores, grandes profissionais, apresentando esse momento para o reitor e poder fazer o financiamento para poder fazer essas intervenções. Em 2019, eu coloquei isso, essa foto, que foi o acto da Associação Científica Estudantil de Engenharia em Sistema. Olha aqui, todos os que estavam fazendo juramento homens aqui. Era da faculdade. Aí eu estava, ela estava como secretária de esporte e eu estava como secretária acadêmica. Então, é muito interessante vocês também tomarem parte do seu grupo. Eu não sei quanta participação tem, Aqui na UFC eu escutei algumas coisas, tipo, de jovens se unindo para poder organizar, coordenar. Eu vejo mais que fazem isso em outras áreas, odontologia, os outros times se reúnem, mas o sistema sempre é deixado. Igual aqui na minha universidade éramos muito nem aí, Mas esse ano nós fizemos uma movimentação tão grande que nosso decano da faculdade, levamos ele para reitor e até agora ele está. Então foi uma movimentação assim, onde não se tinha as coisas, tipo, era tão burocrático que o reitor designava os professores. Eu sei que vocês têm todo um processo aqui, Tipo, um processo de concurso e tudo isso, mas lá não tinha isso. Lá era o reitor
reitor designava a dedo os professores, era algo muito ruim. Aí nós transformamos isso colocando um novo reitor que ele realmente faça as coisas diferentes e valoriza a meritocracia, valoriza a trajetória profissional. Mas foi um movimento muito grande que se realizou internamente. Então, esse em outras palavras, se vocês veem algo errado dentro do seu curso, tentem alçar a voz, porque o que vocês façam deixa uma huelha ou uma pisada para as pessoas atrás, as outras meninas, as outras pessoal que vão entrar no seu curso, que vocês possam marcar uma diferença onde vocês vão, para a empresa que vocês entrem, para o trabalho que vocês entrem e também do curso que vocês estão passando. Não só era vida acadêmica, para vocês pensarem, essa menina não tinha vida, bom, também armamos o time de basquete aí da faculdade, era nosso decano, que agora é reitor, ele nos financiou, comprou poleiras, tudo, e então realmente ganhamos, tirei uma foto aí da jogada. Desse dia ganhamos nível 2º lugar, né? Aí, então foi uma experiência muito bonita, real, com as meninas. Essas eram todas as meninas de diferentes cursos, engenharia civil, industrial e algumas convidadas, porque não tínhamos muitas mulheres. E bom, essa outra é uma experiência que eu postei aqui, porque essa experiência foi que me mudou minha forma de pensar em tudo. Foi uma experiência em 2020 que eu tive para jovem líderes, mulheres líderes da graduação. É um movimento feito pelos Estados Unidos a nível mundial. Inclusive, Brasil está dentro desses benefícios. Se vocês têm a oportunidade de procurar essa convocatória, é uma bolsa para estudantes que estão acima do 2º ano até o último ano, viajar para os Estados Unidos e conhecer a cultura de lá, focado na liderança. Então, as pessoas que vão lá são mulheres que fazem muito impacto na sua sociedade, com projetos comunitários, projetos dentro da sua faculdade, liderança. Então, se vocês pensam que todo esse movimento que vocês estão fazendo agora, em esse grupo, não é tomado em conta, eu informo que sim. As pessoas vêm, as pessoas agradecem por isso, porque entendem o impacto que vocês estão fazendo. E nesse momento eu participei aí e eu realmente vi a importância do que eu estava fazendo e o que ainda dava para fazer a mais, né? Tanto na área de mulheres, lideranças, comunidades e tecnologia. É bem curtinho, eu vou colocar aqui. Hola, mi nombre es Paulina Irene Velázquez Perrufino, tengo 20 años, estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Amazónica de Pando. Fui beneficiaria de la beca Winter Institute 2020, otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La beca consistía en estar durante 5 semanas en Estados Unidos y conocer la cultura de esta. Para poder postular a esta beca te evalúan de acuerdo a tu liderazgo e impacto académico que también tienes. Mi participación en la beca fue muy grandiosa, muy buena, ya que me permitió conocer a otras mujeres de diferentes países en Latinoamérica. De acuerdo a las experiencias y conocimientos que pude adquirir en este Instituto de Liderazgo de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, estoy gestionando proyectos para poder impactar en nuestra comunidad andina. Durante estas 5 semanas conviví con 5 chicas a nivel nacional representando a Bolivia, del Tarija, Oruro, La Paz, Pando y Chuquisaca. La convocatoria sale cada año, entonces esta convocatoria lo podemos revisar en la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos. Personalmente me pareció muy magnífico poder participar en esto, me contribuyó bastante, volví, como se dice, con otra perspectiva humana y estoy con muchas ganas y motivadas de realizar cambio en mi sociedad. Para realizar un cambio necesitamos muchos agentes de cambio. Les animo a las autoridades a que puedan invertir en estas personas que quieren poder llevar su comunidad más adelante, su sociedad. Les animo a que puedan invertir en ello y van a ver el cambio a un futuro o en el presente mismo. Um momento em minha universidade. Eu estava falando aí nesse vídeo, né? Precisamos de mais agentes de câmbio. Pessoas que façam essa mudança na nossa comunidade. E eu não estou falando de vocês fazerem grandes coisas, sei lá, deixar o curso e se movimentar no ativismo, ou que muitas pessoas fazem isso, né? Se focar muito no ativismo. Mas o que eu estou falando é, façam a mudança onde vocês estão. Façam com qualidade, com transparência,
com esse impulso, colocando a paixão do que vocês estão fazendo, só colocando a paixão, já vocês vão fazer a mudança que precisam. E essa experiência me mudou mutuamente, a tal ponto que eu comecei a fazer megas projetos. Por exemplo, não sei se vocês escutaram do prêmio Nobel Jovem, que é um prêmio focado para os jovens. Então, nós ganhamos a nível nacional, representamos a nível internacional e tiramos o primeiro lugar a nível Latinoamérica, que é o concurso SIGUI, focado para projetos de água. E aí implementamos um processo de purificação de água. Eu era tutora, eles eram os estudantes. Aí as estudantes. Então ganhamos. Esse daqui é o embaixador da Suécia, nos fazendo entrega, o responsável de Unicef a nível Bolívia, fazendo entrega, e pessoas de fundações que nos estavam apoiando, capacitando para desenvolver o projeto. Aqui é um prefeito de uma das comunidades onde vamos fazer entrega, onde fizemos entrega um dos purificadores de água. Então fomos financiados pelo Unicef, pela Suécia, para desenvolver isso e poder apresentar para um centro de saúde, uma escola de comunidade e uma família de escasso recurso. Então eram purificadores de água que levavam vários processos. Aí foi um mega projeto que fizemos, a tal ponto que tínhamos financiadores para fazer um projeto muito mais grande, né? Só que aí nesse ano entrou a pandemia. Essa pandemia cortou muitos projetos, muito projeto. Mas bom, eu postei aqui um vídeo mega curto, onde explica um pouco do projeto, mas eu não vou mostrar, porque acredito que já o tempo vai passando. Ou eu mostro, Fernanda? Não, pode ficar à vontade. Tá, vamos mostrar. Capacitación a 20 familias con escasos recursos de los barrios periféricos de la ciudad de Cobija para el diseño y construcción de módulos potabilizadores de aguas grises y fluviales mediante el aprovechamiento de la cáscara de castaña y coco. Es muy escaso no hacer el agua, tenemos que solicitar cisterna para que nos traiga, con una cantidad medida, ¿no?, para cada uno del barrio, y cuidamos esa parte del agua por lo que es poca, ¿no?, por lo que nos dan. Todo eso, lo que consumimos, no podemos ocupar de nuevo, ¿no? Así que la tiramos. Un bote de agua cuesta 10 pesos, el cual tenemos que economizar, tomar, digamos, y no botar. El proyecto permitirá que 20 familias de los barrios periféricos de la ciudad de Cobija sean capacitadas mediante plataformas tecnológicas en el diseño y construcción de módulos potabilizadores de aguas grises y fluviales, desarrollando sus capacidades para que sean autogestores de réplica en su propio ámbito social, quienes podrán contar con una alternativa para su manejo de aguas grises, retardando el deterioro de las condiciones ambientales. Conjuntamente accedan a agua potable a bajo costo de acuerdo a los estándares de calidad de agua para el consumo humano, permitiendo mejorar la salud y disminuir la incidencia de enfermedades a causa del agua. En nuestra región andina se encuentra uno de los elementos más importantes para el proceso de purificación del agua, que es la cáscara de la castaña y coco. Mediante los potabilizadores serán reutilizadas, permitiendo el acceso del agua purificada a la mayor cantidad de personas, ya que el material es fácil de conseguir y es propio de la zona amazónica del departamento de Pando. Que la nueva generación adquiera el hábito de reutilizar el agua las mayores veces posible y exportar filtros de castaña y coco que generen un nuevo sistema econômico dentro da Amazônia Andina. E bom, esse projeto realmente foi de grande impacto. Chegamos entre os 6 finalistas em nível internacional. Lamentavelmente não ganhamos primeiro lugar para o prêmio Nobel Jovem, mas porque ganhou o China. China é um mega projeto que eles estavam fazendo para implementação em casas, a água. Então realmente foi muito bom. A partir disso, a equipe Enamuc começou a entrar em outros projetos, como mais se voltar uma startup, para poder entender um pouco como funciona também essa área de negócios, poder convertir, como levar a água para famílias de escassos recursos a um valor muito baixo, porque lá a água é muito cara. É mais cara que aqui. Aqui você consegue encontrar água até R$6. Lá a água está acima, sei lá, fazendo uma comparação, R$10. Tipo, 10 bolivianos, sei lá, ou seja, um estilo de vida. Tipo,
é muito caro, e as famílias, como falou aí no vídeo, elas não compram água, elas pegam a água da chuva, colocam a hervir e eles tomam. Então não conseguem pagar. Então foi um projeto realmente muito bonito, só que falta ainda, né, implementar, inclusive ainda tem andamento. Vamos tentar continuar. Inclusive, a partir desse projeto se colocaram outras iniciativas, por exemplo, muita parte do projeto estava com basura eletrônica feita, tipo, era com coisas da lavadora, a bomba da lavadora, os sensores, da heladeira. Então tinha muitas coisas de lixos eletrônicos que eram aproveitados. E como íamos a fazer um grande vários projetos, então fizemos uma campanha de recoleção e tínhamos vários pontos de recoleção onde a população poderia levar esse lixo eletrônico, e tivemos muito apoio de muitas organizações e foi muito bonito realmente esse movimento. E bom, a partir disso, né, também fizemos iniciativas a nível nacional, representando algumas instituições que financiavam projetos para poder fazer impactos sociais, tecnológicos em 2020. E bom, em esse mesmo ano também me graduei, já tinha que algum ano, né, sair da faculdade. Eu entrei em 2016 e saí em 2020. Eu saí pela modalidade de graduação por excelência, então é uma menção onde há 5 anos ninguém tinha conseguido lá. Então você tem que ter um médio muito alto para poder sair, e usualmente nossa área não é comum, né, ter uma nota muito alta. Mas lá eu consegui, e logo e acredito que eu era a primeira mulher, inclusive recebi um reconhecimento que eu não postei aqui. Era a primeira mulher em ter a graduação por excelência. E esse mesmo ano também me deram, porque não só consegui sair por graduação por excelência dentro do meu curso, senão que eu consegui a melhor nota a nível universidade. Então, cada ano eles faziam um reconhecimento para o melhor professor, que era avaliado, ao melhor decano e o melhor estudante. Então eles recebiam um prêmio. Aí eu recebi o prêmio como melhor estudante a nível de universidade, né? Então foi uma experiência muito grata, muito bonita realmente que eu tive dentro da minha graduação. E eu quero o mesmo para vocês. Não convirtam, não transformem esse processo em simplesmente algo agotador, algo que vocês simplesmente têm que fazer porque tem que fazer. Se apaixonem de tudo que vocês fazem, se apaixonem de cada um dos pontos. Eu não sei se Leonardo quer falar, que está levantando a mão. Pode falar, Leonardo. Tá, bom, vou continuar. E bom, esse ano também lá, eu não sei como funciona aqui, mas lá tem uma associação de engenheiros, onde você tem que tomar o juramento, fazer tudo como se chama, tudo um evento onde você jura aqui aos estatutos da CID, da Associação de Engenheiros da Bolívia, e se compromete a cumprir com cada um dos regulamentos, quase como faz a medicina, né? Ah, sim, não tem, olha. Mas, bom, lá temos, então eu formei parte dos engenheiros. Aqui está o engenheiro a nível, o presidente a nível Bolívia, aqui estava presente, e aqui é nosso retorno, que até agora está. E realmente é uma experiência bonita, uma comunidade bonita, se aferrem a comunidades. Eu consigo ter essa comunidade, inclusive, tanto oportunidades laborais, temos um grupo de WhatsApp, onde todo mundo se apoia, fazem evento. Eu não posso estar nesses eventos porque eu estou aqui, mas eu vejo como eles fazem competências a nível nacional, e você trabalha de mão com profissionais igual a vocês. Então é muito bonito você se unir a comunidades tecnológicas, ou no meu caso, que eu essa comunidade de engenheiros, né? E bom, em 2021 também tive a oportunidade de poder explorar um pouco mais com experiências de liderazgo, pessoas muito transformadoras que trabalham em diferentes áreas, tanto ativistas ambientais, ativistas de grupos, de vários grupos, muitos grupos diferentes, de muitos países. E isso foi na Colômbia, foi uma experiência, se chama UCI. Também, se vocês querem participar, também tinham brasileiros aqui, querem participar, participem desses espaços que vocês vão conseguir aprender a unir projetos tecnológicos de impactos, porque não queremos só projetos tecnológicos que quedem em papel.
eu fico pensando, cada artigo que se faz, onde está o impacto social? Onde está o que você deixa? Muitos artigos ficam aí, tá? E, inclusive, meus projetos, eu não consigo fazer um projeto que não tenha impacto social. Na minha cabeça, isso não é projeto. Eu não consigo. Então, eu sou muito assim, tipo, eu tenho que ter algum impacto social, senão vale a pena meu projeto. Fica lá, ninguém vai usar. Tipo, tem que ter esse impacto social. E sempre foque nisso. Como vai funcionar todo o projeto que vocês fazem dentro do seu curso. E bom, a partir disso, eu formei um grupo parecido a vocês, mas não era só focado na área tecnológica, senão era focado mais na área de poder servir em diferentes destinos à profissão, que eu sei que é um pouco conhecido a nível internacional, que é Rotary Internacional, que acredito que vocês tenham escutado, mas lá na minha cidade não tinha, então fundamos isso, focado Rotary, que são pais para os jovens, né? Então eu fundei essa organização, um grupo muito grande, onde fazíamos diferentes projetos, trabalhamos tanto empoderamento da mulher, projetos tecnológicos, projetos comunitários, projetos de capacitação para o pessoal. Tinha jovens que não sabiam nem manejar o computador, cursos. Tinha mulheres que sofriam muito de violência, então nós fazíamos um grupo de intervenção, onde eles acompanhavam a essa casa-hogar. Era uma casa de mulheres refugiadas, se escondendo do seu marido. Então essa casa não poderia ser revelada a ninguém. Então nosso grupo fazia um acompanhamento a essas mulheres, fazíamos intervenções com crianças, com adultos maiores. Era um grupo mais amplo, mas também abarcávamos tecnologia, mas também abarcávamos outros pontos que eu achava e considerava muito importante dentro da nossa comunidade, que minha cidade não é tão grande como Fortaleza, era um pouco mais pequena. E por isso eu via que tinha muita necessidade. Hoje em dia, esse grupo ainda continua. Agora está outra presidenta, eu não estou como presidenta mais, mas ainda continua. E isso eu fico feliz, né? Que esse grupo ainda assim siga suportando. Eu acredito que para a Fernanda é o mesmo. Se Fernanda vai, abarca outros projetos, que esse grupo continue, ficaria ela muito feliz. Eu animo vocês. Aí as líderes têm que assumir o papel dentro desse grupo que vocês têm muito bonito. E bom, em 2023 eu já me encontrava aqui em Brasil fazendo, eu tive a oportunidade de participar em Consolido, o congresso que houve lá, não lembro, desculpa, ainda não consigo lembrar os nomes das faculdades, mas me convidou o Erison, que a Fernanda conhece, ele é professor dessa universidade. IFCE, né? É o instituto onde elas estudam. Ah, é onde vocês estudam, tá vendo? Elas estudam no campus do interior, porém, eu acho que tu foi de Fortaleza, mas é a mesma instituição. Ah, sim. Eu tive a oportunidade de falar agora de projetos GIA. Então lá eu consegui mostrar a eles como treinar um modelo de visão computacional. E foi muito bonito porque eles por primeira vez conseguiram treinar um modelo de IA. Aí eles conseguiram entender vários parâmetros que se mexem em IA, conseguiram fazer seu próprio modelo. Eles fizeram suas rotulações de dados aí mesmo nesse curso que fizemos. Então foi uma experiência muito bonita que eu tive. E bom, 2024, não carregou a foto, mas em 2024, pois é, não carregou, mas aqui estou eu apresentando meu projeto do mestrado. Então esse foi meu dia de apresentação, que foi o ano passado. Nesses últimos 2 anos não tive muita atividade, porque quando vocês entrem no mestrado, vocês vão saber que não se consegue ter vida. É muito diferente da graduação. Vocês viram na graduação, eu fiz muitas coisas. Eu fiz muitos projetos, um projeto pra cá, pra lá, ativismo, vamos fazer isso. Eu era muito movida, mas na graduação, pelo amor, eu conseguia nem respirar. Quando eu fiz minha defesa, você não sabe, eu fiquei muito feliz. Aí meu professor, se um dia vocês têm a oportunidade de entrar na ciência da computação, ele é o professor... Eu posso contar uma coisa? Eu vou cortar. Vai. Gente, todo mundo esperando Paulina, viu? A noiva chegou atrasada na própria defesa, que se eu fosse o orientador dela, ela tinha sido reprovada. A bonita toda de branco, fazendo a unha, o povo todo, cadê a noiva, né? A noiva tá atrasada. Literalmente ela foi toda noiva pra defesa dela. Todo mundo esperando. Tanta comida, olha, eu nunca vi tanta comida na minha vida quanto tinha na defesa de Paulina. Comeram, almoçou e jantou. Pois
pensei, né? Tipo, é que eu me fiz maquiar, desculpa menina, é que às vezes um tem que se lembrar que um é mulher também, né? Um tem que lembrar que um também é mulher. Aí eu falei, não, se tu. Esses 2 anos eu ia assim com o cabelo, eu nem lavava nada, eu ia pra lá. Não, que não lavava, era uma expressão que eu ia como seja, né? Aí eu ia pra lá assim, aí eu falei, aunque seja, vou me trocar bem pra minha defesa, né? Então, fazer uma diferença nesse dia. Mas, Fernanda, esses detalhes não se falam, Fernanda, esses detalhes ficam lá no esquecimento. Você só tem que lembrar que foi muito bonita. Aqui tá a Fernanda me acompanhando, é um dia muito especial para mim e eu realmente agradeço. Agradeço muito. Esse projeto que foi focado, inclusive eu vou mostrar um pouco aqui, ele foi focado em detecção de classificação de defeitos em pavimentos. Então ele mais visão computacional, vendo uma problemática que não é abarcada muito na IA, né? Que são a machine learning, decidir que tipo de imagem aporta meu modelo. Então são muitas coisas quando você vai analisar modelos de IA que você tem que analisar. Mas os programadores, os cientistas de dados, muitas vezes focam na área mais comum, ter dados e otimização de parâmetros. Mas às vezes temos que olhar qualidade dos dados. E aí é que temos que pensar quais dados aportam melhor para meus modelos. Quando vocês vão trabalhar com dados, é difícil ter muitos dados. É difícil. Inclusive até agora não fazemos um boom da IA por isso. Dados. O ChatGPT de que se alimenta? Dos seus dados que vocês fornecem. Cada documento que vocês passam para eles, ele autoaprende. Então, vocês estão fornecendo esses dados. E esses dados, quando não são de qualidade, faz muito sesgo para nosso modelo. Inclusive, tinha uma problemática outro dia que eu vi, que estavam criticando muito, porque ChatGPT estava sendo discriminatório a certos grupos. Aí as pessoas começaram a falar, mas o que ChatGPT vai ser? Se ele é um reflexo, uma amostra dos dados que nós apresentamos. Se nossos dados são discriminatórios, ele vai aprender a ser discriminatório. Então aí os programadores tiveram que intervenir e começar a colocar mais regras, né, dentro dele para fazer esse filtragem. Mas entenda, qualquer modelo de IA se alimenta de dados. E os dados que vocês fornecem são muito importantes. Então meu foco da minha pesquisa era esse foco. Que imagem vai fornecer os melhores dados de qualidade para meu modelo? Então eu apliquei técnicas de machine learning, vou mostrar aqui um pouco para que vocês tenham um pouco, por exemplo, aí eu começava a fazer, era focado, né, em detecção de bugs, poder explicar um pouco como ele se maneja, aí minhas técnicas e aí meu processo que eu fazia, né, modelos de treinamento, análise, tudo, aí a técnica que eu propus. Ai, é bastante coisa, né? Já me estressei só de olhar minha própria apresentação. Era essa daqui, né? Tipo, poder fazer uma técnica onde foi mais de construção de passos. Eu ia provando, vendo o meu rendimento dos meus dados, ia modificando e fui unindo várias técnicas aqui. Realmente, ele deu certo e ele superou as técnicas que já eram postadas pelos artigos. Por exemplo, eu fiz muita comparação com o Dual, que foi uma técnica postada no ano passado e que foi o boom, que ele melhorou as outras técnicas anteriormente. Então, eu fiz uma técnica que superou esse Dual, então, mas nos meus dados. Então, eu recalquei isso, não no meu artigo, comparado nos meus dados, porque cada dado dá um resultado diferente. São outras problemáticas. Tem imagem que você vai ter problemática com luz, com iluminação, com sombras. Outras imagens vai ser porque são muito pequenas, muito grandes os objetos, ou porque você precisa tal coisa, tal coisa. Então, são várias problemáticas que você vai vendo. Eu estou falando de imagem porque eu trabalhei mais com imagem, mas é o mesmo quando você vai trabalhar com sinal, imagem que você vai trabalhar inclusive com grafos, que a Fernanda, eu sei que ele trabalha mais nessa área. Então, tem que fazer diferentes análises. E bom, o ano passado, desde 2023 que eu cheguei aqui, eu também tive a oportunidade de trabalhar com um professor de Irlanda, que ele estava fazendo, era professor convidado na UFC, e ele ensinou redes complexas, que eu coloquei lá, né, postei redes complexas. E realmente foi uma área que eu vejo que ele ajuda muito, que é muito de parte do Big Data. Então você poder analisar, se bem ele abarca grafos, mas ele analisa muitas outras situações também.
e eu fiz um estudo focado na área de educação superior. Essas técnicas usualmente são focadas mais para a empresa, otimização de produtos, com megas dados, mas eu foquei na educação superior, que era uma problemática que tinha lá na Bolívia, de poder analisar qual professor eu tinha, eu dependia muito ou não dependia, de qual eu podia despedir ou eu não podia despedir, ou qual eram minhas áreas críticas que eu deveria assegurar ou consertar para eu como universidade não ficar sem professor para essa área. Então foi uma análise mega grande que eu apresentei, inclusive esse artigo foi apresentado em dezembro em Turquia, em Dubai, pelo meu professor. Obviamente eu não tinha dinheiro para viajar lá, então como ele mora na Irlanda, os dois fizemos esse artigo. Eu fiz como parte da disciplina, ele me ajudou, me guiou muito porque eu não conhecia muito das coisas. Então ele me ensinou bastante, e ele, como mora mais perto, ele foi lá para a Turquia, Dubai, e ele apresentou. Agora foi aprovado e agora estamos na espera de ele se publicar, né? Que aí eu justamente ontem enviei mensagem para o pessoal, quando você vai publicar? Aí ele me respondeu hoje falando que estavam com atraso, mas que já se vai publicar esse artigo. E é um artigo que eu fico muito feliz porque se apresentou no congresso mais grande de redes complexas a nível internacional. Agora vai ter um evento aqui em Fortaleza. Eu sei que muitos estão apresentando projetos, eu acredito que a Fernanda sabe mais disso, que são focados justamente em grafos. Então eu animo vocês a apresentar artigos, fazer artigos de qualidade, porque artigos, vocês veem, tem muitos artigos, temos que entender isso. Que artigos, nível de artigo, né? Com impacto social. Então esse projeto tem um grande impacto social porque ele foi implementado lá na Bolívia e agora ele está manejando esse sistema que eu fiz, né, com análise de dados. E bom, agora atualmente eu estou trabalhando em empresa como cientista de dados, estou mexendo com modelos de VLM que trabalha tanto com dados de imagem como de texto para poder analisar para a área de phishing. Então muitas empresas, usualmente quando você entra em Google lá, você procura Nubank, como você sabe qual é o link correto da empresa? Tem muitos links. Então, essa empresa, o que faz a empresa onde eu trabalho, é detectar quais são os que são phishing, os que são falsos. Então, pegamos isso, detectamos e descemos esse site. Então muitas empresas são clientes dessa empresa e é muito legal porque realmente também eu gosto de fazer coisas de impacto social e eu sinto que eu estou fazendo coisas de grande impacto. Eu sinto que eu estou fazendo, como falamos, né? Estou cuidando da internet que se volte um lugar mais seguro, porque tem muitas pessoas que fazem muitas coisas maléficas na internet, inclusive pessoas, né, que te enviam entre esse link ou do Magalu, que você quer fazer uma compra e você não sabe se é do Magalu, de onde é, ou se você, tipo, tudo isso nós filtramos, inclusive fazemos intervenção para Facebook, Instagram, tem também, abarcam também na Deep Web, então eles fazem segmento, quando tem uma filtragem de dados de uma empresa, eles fazem cair esses dados ou também falar para a empresa que esses dados estão públicos, que eles possam fazer essa mudança que muitas vezes se filtra credenciais. Então, sempre estamos em monitoramento. Eu trabalho na área de otimização dos modelos, então eu trabalho nessa área, né? Eu já venho apresentando, eu entrei recém nessa empresa o ano passado e já venho apresentando vários produtos que eu sinto que estão sendo de impacto, a tal ponto que também me sinto valorizada, né? Pois trabalha nessa área. Inclusive houve um evento onde nossa empresa participou aqui, que houve, né, sobre a área de segurança cibernética. Eu não consegui ir porque eu estava também no mestrado e quando você trabalha e está no mestrado e no doutorado é muito caótico. E eu gosto de sofrer tanto que agora também estou entrando no doutorado, né? Trabalhar em doutorado, vamos ver onde fica minha cabeça esses próximos 4 anos. E bom, menina, eu sei que foi muita fala. São muitas áreas que eu animo vocês a explorarem agora que estão na graduação. Eu sempre me senti atraída pela IA, mas tem outras áreas que eu também gostava, desse movimento web. Eu gostava muito de redes,
Eu trabalhei como responsável de rede desse banco de dados, que eu não postei aqui, mas eu trabalhava em a direção de educação estadual lá na Bolívia. Eu parava com minha escada, com meus cabos, indo fazer conexões, trocar esse cabo que o rato tinha comido. E eu, vamos trocar esse cabo. Então, realmente, vocês têm que ir pra frente. Trabalhem, façam as coisas, decidam a área onde se querem especializar, isso sim, né? Eu recomendo vocês pegar uma área e se especializar em isso. Porque o tempo é muito curto para aprender tudo o que se tem que aprender na vida. E não dá. Eu quis aprender muitas coisas. Eu fico vendo, inclusive dentro da IA, tem muitas áreas que eu não vou abarcar. Eu me estou especializando só uma área dentro da IA, que é visão computacional. Mas tem outras áreas, muitas outras áreas que eu nem entendo. E é IA também na minha área. Então, decidam uma área, se especializem. Também existe segurança de rede de computadora, que é o Cisco, os famosos Ciscos, né? Eu tomei um curso também de Cisco, eu queria também nessa área. Então, eu me apaixono assim, de muitas áreas, mas eu tive que decidir. Aí eu decidi por IA. Mas decidam, se especializem. Explorem agora que está na graduação, vejam os cursos. Eu sei que vocês estão levando muitas coisas, quizás levam microcontroladores, eletrônica, robótica, eu não sei. Pois é, se aprende mais, mas eu gosto muito de robótica, Arduino, eu amo. Inclusive meu professor me desafiou: Paulina, por que no seu perfil, na sua pesquisa de doutorado, você une robótica com IA? Seria interessante. Eu fiquei doida, eu fui para férias, eu fiquei, que projeto eu posso fazer? Aí eu comecei a falar com meu pai, né, que ele sabe de eletrônica também, para me guiar. Aí eu fiquei assim emocionada, já queria fazer um projeto com Arduino, tudo, comprar meus produtos. Aí eu fiquei, não vai dar. Porque quando eu trabalho com IA, quando vocês vão avaliar sua pesquisa, avaliam a técnica que você melhora tecnologicamente. Mas quando eu vou colocar Arduino, vai ser só para recoleção de dados. Então, vai ser um trabalho a mais. Aí eu fiquei, para a área que eu me estou especializando, já não dá Arduino. Mas é minha paixão. Meu irmão pequeno, de 14 anos, ele ficou com a paixão de Arduino, agora robótica Arduino. Ele participa em competências de robótica, ele fez seu carro seguidor. Nem é seguidor de linha, é um recoletor assim, de umas bolinhas, eu nem sei. Ele sabe já programar em Python e eu aprendi recém. Então, tipo, a geração hoje em dia está totalmente diferente. E eu amo isso. Eu sei que vocês conhecem coisas que eu nem sei. E isso é bom, porque me anima também a aprender mais, a ser melhor da área que eu sou, para me especializar. E vocês também se animar, tipo, a se aprofundizar. E tomando em consideração, né? Não se esqueçam da lógica de programação. Programar até IA pode fazer. Mas a lógica de programação não qualquer tem. Poderia fechar com isso, né? E bom, essas são minhas redes sociais, por se me querem seguir. Rapaz, olha, eu vou abrir aqui já para as perguntas, mas assim, eu conhecia um pouco da história da Paulina, mas assim, nem um terço nos nossos almoços e saídas poucas, né? Tá bem pouco agora, Paulina. Tem até uma canoagem para te chamar para ir. Não sabia que eu tava com um ícone internacional do meu lado, assim, uma pessoa tão, né? E ela é desenrolada. Aquele negócio que ela falou, se ela não aprender, ela fica no pé do professor mesmo, tá nem aí. Paulina conhece a universidade toda. Eu não conheço ninguém, mas todo mundo, tipo, essa foto ali dela, tinha pessoas de diferentes áreas, não era a galera só da computação. Então, assim, um ícone, viu? Mas agora, Paulina, eu vou abrir para as meninas, quem quiser, né? Não só as meninas, nosso público hoje ele está bem diversificado, estou muito feliz. Para o pessoal que quiserem fazer perguntas para você, tanto dos desafios, como com relação à área que você seguiu, tem uma galera aqui que gosta bastante da área de ciência de dados. Vou abrir aí para o pessoal fazer perguntas, tá? Claro. Eu quero saber mais sobre a parte de phishing, porque a gente fez essa pesquisa o ano passado e eu nunca tinha mexido nada relacionado a isso. Eu não sabia nem o que era, vou ser sincera. Quando a Fernanda dividiu esse tema e saiu pra mim, pra minha equipe, eu pensei, pronto, e agora? Não tinha nem o que seguir, nunca nem tinha ouvido falar.
Aí depois eu comecei a pedir, eu achei muito interessante o projeto da oncologia. Ele até entende essa questão de golpes, mas eu pergunto a ele, porque tipo, eu acho muito difícil a pessoa que tem a capacidade de conseguir aplicar esse tipo de golpe, mas tipo, como tu trabalhou mais essa questão voltada para análise de dados? Bom, primeiro temos diferentes times dentro da empresa. Isso é o que realmente eu gosto, né? Que essa empresa já é uma empresa consolidada, tem mais de 700 empresas como clientes. Tipo, muitas das empresas do Fortaleza já são clientes dessa empresa. Eles trabalham primeiramente tem uma área tipo que eles recoletam todos os links, a maioria dos links que estão no internet. Eles revisam tudo o internet. Todo o tempo está aí rodando. Eles revisam até sites de outros países, dados chineses, dados irlandeses, de todos os dados. Porque nos meus análises de dados, eu vi até Magalu chinês, imagina, filtrado. Eu não sei como eles fazem isso, tipo... Mas aí, né? Tipo, Magalu deveria ser algo mais aqui, né? Tipo, Brasil, mas tem de todo lado. E então tem esse grupo onde eles fazem recopilação de todos esses links. Tem um web scraping que se faz, não sei se vocês escutaram alguma vez. Sim, exatamente. Sim, eles fazem um web scraping tanto de imagem, tanto do HTML, de cada um desses links. Esses links são passados para nós e nós implementamos modelos escaláveis. Aí, né, qualquer falaria, como eu faço? Tá, simplesmente uma filtragem, tanto... Não. Cada caso é diferente. É que abarcamos tantas áreas do internet, tanto Facebook, as redes sociais, Twitter, tudo, e também o site, então, inclusive o WhatsApp, porque tem phishing em WhatsApp, então também fazemos uma filtragem em WhatsApp. Então, se vocês veem e pensam como programador, cada uma dessas redes sociais, cada um desses tem um formato diferente. Como você vai fazer um web scraping ou uma análise de dados se cada um desses são estruturas diferentes e que vêm de diferentes lugares? Então, nós implementamos modelos de VLM, onde fazem tanto análise da imagem quanto análise do HTML. Então, treinamos esses modelos e não... Por exemplo, quando você treina um modelo, os que já quizás podem ter experiência, quando você fala de classificação, você pensa um modelo onde eu tenho que treinar, onde ele já deve conhecer tudo minhas categorias para poder ser treinado. Eu como um modelo que você treina, né? Eu tenho 5 categorias, então eu treino meu modelo classificados para essas 5 categorias, faço predição para essas 5 categorias, porque ele aprendeu nessas 5 categorias. Mas essa empresa não pode estar retreinando cada vez esses modelos. Então, nós nos focamos em modelos escaláveis, onde temos que implementar muitos outros modelos, tanto detecção de regiões, análise de nível de pertencer a essa empresa ou não. Então, Nubank, que nível está em relação a esse phishing? Será que ele é parte desse phishing ou não? Ele tem primeiro lugar, segundo lugar ou terceiro lugar? Porque quando você entra no Facebook, encontra logos de qualquer lado. Encontra logos de Nike, do Facebook, do Nubank, ou um site do Magalu vendendo coisas do Nike, vendendo produtos do Adidas. Então você consegue entender esse phishing a que empresa pertence, se é do Magalu, do Nike ou do Adidas. Então fazemos esse tipo de análise implementando modelos VLM, sim, de modo geral. Sim, especificamente. Não, tipo, o que fazemos nós, falando um pouco mais tecnicamente, primeiro fazemos uma análise de detecção de regiões. Então, que seria aí um pouco mais de implementar modelos como o YOLO, onde você detecta qualquer objeto que tenha nessa imagem. É uma captura de tela, tanto de Facebook e o site. Detectamos todas as regiões que você tem, imagina. Uma captura de tela tem muitos objetos. Tem o logo da empresa, tem um texto, tem um emoji, tem muitas coisas. Pegamos isso daí e fazemos comparação com o HTML para poder ver qual é o que tem mais presença. Que empresa tem mais presença? Por exemplo, no HTML mencionou várias empresas, mas qual sobressai em isso?
E isso se compara com os bancos de dados dos dados da empresa que nós temos. Então, temos um banco de dados com os sites oficiais de cada empresa. Pois é. Cada vez é mais. Temos, inclusive, as empresas pagam por cada phishing caído, por exemplo. É uma responsabilidade, porque se você, como usuário, cai nesse phishing, você denuncia. Por exemplo, você denuncia o Magalu porque você comprou um produto e nunca chegou, mas era um phishing. Mas eu comprei do Magalu. O Magalu tem que te devolver o dinheiro. Ou você pode denunciar ele, é uma instituição pública, e eles podem entrar em juízo e tudo isso. Então, eles são responsáveis para fazer cair esses sites falsos. Então, eles contratam empresas de detecção de phishing para poder fazer esse controle. E então, são mais de 760 empresas que temos na empresa. Eles têm uma tela onde eles vão vendo cada um dos phishing que está aí, por exemplo, de acordo com o nível de prioridade. Essa é uma prioridade alta que pertence ao Nubank. Então, o Nubank olha, revisa, tem um personal técnico que faz isso, e tem a parte automática do IA, mas como eles pagam por isso, então eles decidem, por exemplo, se uma empresa simplesmente vai conseguir pagar 200 phishing na semana ou por dia, então tem um técnico revisando isso que nós propomos, tipo, esses maiores phishing com maior probabilidade que seja da empresa, que eles decidem se fazem adesivo ou não. Porque se nós fazemos, temos que cobrar para ele. Por aí ele fala, não, mas esse phishing nem parece phishing, as pessoas não vão cair, eu não vou pagar por isso. Então, preferível. Porque são muitos phishing. Por empresas, são mais de 60 mil phishing mensuais que saem. São muitas. Vocês não sabem. E cada lógica de, como se chama? Dos ladrões, como fala, como se chamaria os que são? Dos criminais cibernéticos. Aí com o chefe ficamos indo. Puxa, seria bom que os criminais cibernéticos sejam organizados no seu código e sua lógica que fazem phishing. Porque nós temos que analisar cada vez. Olha, esse phishing é dessa forma e esse comportamento. Esse phishing tem outro comportamento. Esse phishing tem outro comportamento. Agora, nós o que fazemos? Que regras colocamos para fazer essas filtragens? E é muito difícil, pessoal. Tipo, cada vez estamos modificando. E são muitos dados. E muitas vezes, como falamos, também cada um desses modelos depende. Cara, sim. Somos gênios. E eu gostei muito porque o mês passado a empresa participou de uma apreensão muito grande a nível Brasil, onde uma pessoa estava tentando aceder dentro de uma empresa, contatando com nossa área. Recomendação, nunca entre a links que vocês não conhecem. Eu nunca entro. Por mais que um amigo me envie, eu não entro nesse link. Então, tipo, seja cuidadoso, porque eles tinham contatado com uma empregada, queriam pagar 10 mil reais simplesmente para ele entrar lá a um link que eles iam enviar. E então eles se reuniram, foi tudo uma assim, intervenção policiaca, foi um movimento criminalístico muito grande. Não olhei o link e meu Insta foi tipo assim um dia. Como? Ela ia perdendo o Instagram. Tipo, pegou o link e os caras roubaram o Insta dela. Pois é, eu nunca entro. Tipo, pra ela aprender, Paulina, a viver. Em vez de quando a professora estiver dando aula, ela ficar no dorama. Você tem que superar isso. Não era dorama, era minha. Próxima pergunta. Essa daí é malandrinha, Paulina. Essa daí é malandrinha. Mas você tem muito isso. Perde de Facebook, você perde seu Facebook, suas redes sociais, seu correio eletrônico, porque roubam sua identidade, assim. Mais alguém tem perguntas? Tá, coisa. Tu é muito rancorosa, Fernanda. Tu tem que superar um dia, viu? Tchau, Letícia. A Letícia, ela não foi minha aluna nessa instituição, Paulina. Ela foi minha aluna em outra instituição quando eu dava aula lá no Bootcamp, mas ela tem um papel muito importante aqui, porque foi a partir de um mini curso que ela ministrou comigo aqui, que aí a gente se uniu mais, as meninas daqui, para dar o pontapé inicial no projeto. Antes a gente ficava só naquilo e tal,
Aí depois da palestra dela, foi super inspiradora, aí a gente deu esse pontapé. Bom, eu tenho uma perguntinha. Porque eu conheço a Paulina, eu sei que ela é muito ativa, assim, tal, não é qualquer coisinha que abala ela não, assim, sabe? Mas, Paulina, durante a tua trajetória, principalmente a trajetória acadêmica da graduação, né, que a gente viu lá pelas fotos que você mostrou que você participava dos grupos com os meninos e tal, mas teve alguma situação assim específica que você se sentiu diminuída ou menosprezada? Alguma situação assim que você, nossa, poxa, tá acontecendo isso porque eu sou mulher durante seu período de graduação? A gente já conversou sobre isso, mas eu queria que você passasse. A verdade é muito triste, né? Essa situação, sabe? Eu inclusive falo, eu antes era machista. Porque eu não dava conta dessas coisas, eu não olhava essas problemáticas. Eu sempre fui uma pessoa de caráter muito forte, né? Tipo, eu sempre tentei me posicionar onde eu fosse. Foi minha personalidade desde criança. Mas, quando eu entrei na graduação, no primeiro ano, eu tinha outras colegas mulheres. Mas eu nunca achava assim, tipo, é problema porque eu sou mulher. Eu achava assim como que eram problemas deles porque eles eram muito doidos. Eu não olhava que o problema era eu, porque eu era mulher. Tipo, eu pensava, esses meninos são doidos, esse professor é besta, ou seja, esse professor é ignorante. Tipo, eu pensava isso. Eu nunca pensei que o problema fosse eu, por ser mulher. Eu nunca pensei nesses primeiros anos. E tinha mulher, por exemplo, o meu primeiro ano, quando eu passei na frente, eu lembro. Passei na frente porque tínhamos que apresentar, expor, né? Aí os meninos silvavam. Fio, aí os silvos que fazem. Aí outras meninas primeiro passaram, silvaram pra ela. Eu fico com muita raiva quando fazem isso comigo. Aí eu fiquei pensando, pobre daquele que me faça isso, né? Aí eu passei na frente e me silvaram. Aí eu fiquei com tanta raiva que eu movi assim, olhei pra eles. Quem silvou? Aí eles, todo mundo rindo. Quem silvou? Fiquei assim, eu chamei muita atenção. Aí, tipo, eu não deixei isso, né, que suceda comigo. Eu sei que hoje em dia isso já diminuiu, graças a Deus, né? Eu espero, não sei, que os meninos chegavam muito em cima das meninas, pior nesses ambientes, né? Que são só de homens, somente. Aí logo eu via muito professores dando em cima das meninas. E eu não sabia isso. E logo me contaram, quase eu já finalizando a graduação, que tal menina que eu criticava, porque eu falava, bicho, essa menina, olha, ela nem conseguiu fazer e ela aprovou, que não sei o que, porque eu não entendia, eu era ignorante, tipo, eu não entendia que ela não aprovava, ou sei lá, eu tinha essas problemáticas também, como não se sentir que pertence a esse grupo de estudo, porque eram todos homens, né? Então, tinham professores dando em cima, eram casados e eles convidavam para elas a ter intimidade sexual em troca de notas. Eu não podia acreditar quando eu soube isso, porque eram professores favoritos para mim, que eles sempre me respeitaram, e eu assim pensando, vixe, eles fizeram isso com essas meninas, e por isso eles abandonaram muitas vezes o curso. E eu ficava assim, às vezes confundida, não entendia, tipo, às vezes não entendia porque algumas que não sabiam aprovavam a disciplina, outras que mais ou menos iam bem abandonavam o curso. Eu não compreendia. Quando eu soube, elas sofriam isso, acoso, né? Acoso sexual bastante, porque é um mundo rodeado de homens. Eu estava passando aula e eu lembro que lá na Bolívia, como eu moro, tinha um brasileiro aí estudando. E o professor se levantava e falava, ei, brasileiro, vai para seu país, você que está fazendo aqui. Vocês, mulheres, que fazem aqui, vai para a cozinha se vocês não conseguem fazer esse código. E eu ficava assim, com raiva, mas da minha, tipo, professor doido. Tipo, não pensava que o problema era eu, tipo, pensava que o problema era eles. Não sei se isso também se chama de... Não sei como chamaria, né? Mas eu me chamava machista porque realmente eu não dava em conta que muitas vezes precisávamos desse empoderamento de mulher, né? E passaram muitos anos assim, inclusive minha valorização acadêmica, os primeiros anos foi assim. Tinha outro colega que ele era muito bom também, só que o professor, se fazíamos uma atividade e se ele era o primeiro em acabar, ele fechava a atividade.
E se era uma atividade muito difícil de programação e eu era a primeira a apresentar, ele dava tempo para os outros fazerem, até que os favoritos dele façam. E ele sempre elogiava esse menino e tudo. E minhas notas eram melhores que dele. Eu fazia muito melhor o projeto que ele. E nunca recebi um elogio. Aí eu ficava assim pensando, tipo... Mas eu ignorava. Tipo, não tava nem aí, né? Mas outras meninas se sofrem. Tipo, eu era muito assim na minha, meu mundo, meus problemas. E eu não entendia que tem outras meninas que realmente são muito mais sensíveis que eu. E realmente precisavam desse apoio. Eu agradeço muito em 2018 que eu participei em um congresso. Eu gostava muito da fotografia, então eu me enviei minhas fotos e participei de um congresso latino-americano de só mulheres. E nesse congresso era congresso de empoderamento de mulher. Então, nesse congresso, todas as mulheres tivemos uma reunião muito bonita, onde cada uma contou sua experiência de sofrimento, como algumas tinham sofrido muito por ser mulher, tudo. E aí eu me percebi que realmente tem muitos problemas que abarcam isso, e que eu não me estava dando conta, e que até eu tinha sofrido, mas que eu não tinha conta que o problema era porque eu era mulher. Tipo, eu me sentia excluída, eu me sentia assim, mas eu não entendia que era porque eu era mulher. Eu pensava que era professor besta. Mas aí eu reconheci que existia isso. Em 2018 eu caí em conta que existia um machismo muito forte dentro da minha faculdade. E que tinha as meninas, mulheres que tinham abandonado o curso. E assim, eu lembro uma vez que eu cheguei ao curso, eu cheguei atrasada. Eu ia bem... Inclusive nem me penteava algumas vezes, eu ia com meu cabelo assim pra graduação. Aí um dia eu fui, tomei banho, me penteei, coloquei um labial, me coloquei um vestido e fui pra aula. Assim, bem doida eu, né? O professor parou a aula e me olhou e falou: eita, Paulina, que é esse dia que você chegou muito bonita e vestida? Aí eu fiquei com raiva porque o professor parou a aula pra me elogiar como mulher. Tipo, eu não gostava de ser o centro de atenção, pior por ser mulher, né? Aí eu fiquei assim: professor, tem algo mais para falar ou pode continuar a aula? Aí ele se ubicou que eu não estava nem aí para o seu comentário e ele continuou a aula. Mas eu achei muito ruim, porque tipo, ele não fala isso quando um menino parece assim, né? Bonito, ou cambiado, sei lá, ou não sei. E muitas meninas sofreram isso. Inclusive uma vez também, quando estavam fazendo aula de estudo, eles foram fazer umas compras com seu namorado, uma das meninas, e voltou, tinha sido estrupada, então, por uns policiais, mas isso foi saindo da universidade. E foi um caso muito forte que ela não quis falar, porque ela tinha medo dos seus pais. E era, tipo, e ela não falou, e ela ficava com raiva se alguém queria falar disso, e ela chegou chorando, tudo. E foi um caso muito forte, tipo, mas que as mulheres da tecnologia às vezes não nos sentiam seguras. Eu acredito que elas, se tivessem um grupo mais confiável, de mais mulheres, onde, sei lá, os homens seguramente nesse momento ignoraram, mas ela houvesse feito algo, né? Mas ficou aí. E eu não sei quantas vezes mais outras meninas haverão encontrado nessa situação de trocar a intimidade por nota. E é realmente lamentável, né? Ter que entender que mulheres passem por isso, e eu acredito que muito mais em ambientes de homens, como é a área tecnológica. A Fernanda colocou uma pergunta aí no chat. Você citou que durante o curso fazia perguntas aos professores que questionava tudo até aprender. Em algum momento percebeu que o professor estava entendendo essa aproximação de uma forma errada? Sempre. Aqui nós só temos professores homens. Infelizmente, falando por mim, não sinto essa segurança de chegar no privado e tirar dúvidas sobre a aula. Ai, eu fico com raiva. Eu falo assim para meus colegas do laboratório até agora: minha vida seria mais fácil se eu fosse homem. E realmente, por exemplo, me sucedeu muito, inclusive no Dourados, quando eu estava fazendo esse intercâmbio acadêmico, um professor tinha, sei lá, 30 anos, mas eu tinha 18. Eu era muito nova quando eu fiz esse intercâmbio. Eu acredito que ele tinha 30, 28, 30, não sei quantos anos tinha. Ele me pediu um beijo.
Ele me pediu um beijo. E eu fiquei assim... Eu posso te fazer uma pergunta assim que te incomode? Eu, sim. Tipo, normal. Como fazem vocês na Bolívia pra pedir um beijo a alguém? Eu fiquei assim tipo, tão confundida que eu faltei 2 aulas com vergonha. 2 aulas faltei desse professor, porque eu fiquei com vergonha, mais vergonha. Estávamos na final do semestre, eu falei, não, eu tenho que voltar. E me sucede muito. Inclusive, não professores, mas... Bom, me sucede muito, inclusive, com colegas, né? Do laboratório, toda a minha vida, sempre, às vezes, confunde a situação. Quando você tá aí, eles brincam, eles jogam, eles fazem piada. Mas quando você faz, se confunde. Você tá coqueteando, você tá apaixonada dele, e me sucedeu muito problema de namoradas ciumentas. Tipo, eu nem aí, tipo, se soubesse como eu vejo esse amigo, tipo, e muito problema. Aí eu falava para meus amigos, ei, olha, seu namorado, as mensagens tóxicas que me enviava. Na graduação, tinha uma menina que me enviava muitas mensagens ameaçadoras. Foi uma problemática tão grande que a mãe dela, eu nem sabia, a mãe dela falava por toda a universidade, porque ela era secretária, então ela trabalhava na universidade. Falava que se eu quisesse tanto um homem, eu tinha que procurar um menino solteiro, porque por minha culpa sua filha tinha entrado em depressão. E eu me reunia com ele só porque... Pois é. Eu fiquei muito mal, fiquei muito mal e com raiva, e até agora eu faço isso. Quando eu conheço alguém, eu falo assim, tem namorada? Eu pergunto, você tem namorada primeiramente? Não pra chegar em cima do menino. E eu falo assim, olha, eu não quero problemas de mulheres com meninas que namorada e nada, por favor. Vamos ser amigos, mas não quero nenhum problema desses. Eu deixo bem claro até agora. Até agora eu faço isso, né? Recalcando isso, que eu não gosto de lidar desse tipo de problemas. Sim, é muito complicado, mas foi bem importante esses relatos que você fez. Inclusive, eu sempre falo para as meninas, né, que qualquer situação elas devem falar, não devem guardar para elas, porque às vezes a pessoa se sente ali retraída. Teve casos já que as meninas chegaram para mim e falaram, mas é porque se eu falasse as pessoas iriam me culpar, iriam dizer que era culpa minha, então eu guardei para mim, eu fui pro banheiro chorar. E não, a gente tem que falar, porque se não fala, continua. E aí às vezes tá 2, 3 meninas de situações isoladas passando a mesma coisa e não fala, né? Mas tem que ter essa rede de apoio e tem que fazer como você fez. Vai lá, e se tá com a dúvida, fala. E se o cara ele foi, sei lá, por algum motivo ele entendeu errado, problema dele. Você deixa claro e qualquer coisa que ele fizer, denuncia para os superiores dele. A Nonata jogou outra pergunta aí, Paulina. Pois é, né? Falando sobre essa situação, por exemplo, uma vez, né? Um dos meninos me contou que falavam assim, Paulina, perguntaram, né? Perguntaram aí falando, e vocês não dão em cima da Paulina? Aí eles responderam, não está em cima da Paulina. Se você falar algo pra ela, ele achar, te gritaria e falaria pra todo mundo o que você falou. Então, eles têm essa percepção de mim, né? Foi isso na graduação, então... Quando eu cheguei aqui, também quando eu estava aí no laboratório, eu soube que uma menina se tentou suicidar no banheiro da área da computação. Eu fiquei muito triste, eu não sabia quem era a menina, mas o pessoal fez intervenção e tudo isso. E, tipo, uma menina para suicidar da área da computação, eu fico mais preocupada, tipo, o que sucedeu? Por que você não fala? E realmente é triste, mas falem, meninas, não se fechem, criem essa rede de apoio, falem todo o tempo. Eu conto, qualquer menino faça algo comigo, eu falo aos meus colegas, olha como ele se está comportando, eu explico a situação, eu falo, ei, tá aqui com amigos, tipo, tente marcar os limites. Quais desafios você já enfrentou ou enfrenta na área da sua atuação? Como profissional, eu me enfrento muito agora. Uma das minhas problemáticas no meu trabalho é dados de qualidade. Eu conheço as técnicas, eu conheço os métodos, mas meus dados não são bons. Inclusive por
Por essa necessidade, recorremos muitas vezes à criação de dados fictícios por GPT, ou que o GPT analise. Então, pagamos para o GPT analisar, porque ele já é um modelo treinado em muitos dados macro, mas vale muito caro. Então, para cada requerimento que você faz, ele faz um cobro. E como empresa não convém, né, tipo, você fazer isso. Mas, o que se faz usualmente, o que nós fazemos, o que fazíamos, porque agora estamos em esse processo de ter dados de qualidade, mas o que fazíamos para ter um modelo já pronto é pegar dados onde o GPT ele forme e nós rotulávamos dados só por dados de teste. Então, só o teste para poder ver realmente se esse modelo estava ótimo ou não. E todos os dados do treino eram gerados por dados fictícios ou gerados pelo GPT. E isso é muito ruim, porque você não consegue modelos muito bons. Então, realmente, a qualidade de dados é muito importante para que agora eu me estou enfrentando. Sim, porque às vezes demorava dias e não sabia o resultado que você queria e tinha que refazer tudo. Isso me sucedeu no mestrado. Eu trabalho com imagem. Imagem demora muito, é muito pesado. E eu estava emocionada, imagem. Eu não entendi o recurso computacional que demanda isso. Eu estava sofrendo e desesperada porque eu pensava que não ia acabar o mestrado. Mas bem, eu consegui um laboratório muito pro que tem na UFC com computadores muito pro. E eu tinha 5 computadores à minha disposição. Todo mundo com raiva porque não podia utilizar os computadores porque tudo estava dependendo de mim. E agora, menina, eu tenho que defender o mestrado. Eu estava com permisso do meu orientador, né? Usando 5 computadores proibido usar porque tudo estava rodando meu código. E por isso também influenciou na minha técnica que eu abarquei no mestrado, porque eu provava uma técnica no computador. Eu tinha que esperar 2 semanas para saber se essa técnica tinha funcionado ou não. Então, paralelamente, eu tinha outra ideia. Tá, poderia também funcionar assim. Eu provava em outro computador. 2 semanas para ele rodar, para saber se funcionava. Eu esperava essas 2 semanas, 5 técnicas diferentes, e aí eu analisava qual foi melhor. Aí eu provava de novo. Eu demorei só rodando o código, eu já tinha lógica, mas só rodando o código 3 meses. Só código. 3 meses rodando o código. Foi muito agotador realmente. E foi com dados parciais, porque se eu rodava com todos os meus dados, ia demorar muito mais. Sim. E os computadores reservados lá, ninguém encosta em cair esses computadores da Paulinha. Uhum. Mas agora já tá liberado, agora não uso nenhum, tá? Ó, o pessoal botou aí o formulário. 30 minutos não é nada, Letícia. Ah, não, Letícia, a ciência de dados lá, eu também faço um pouquinho, eu estou mexendo com grafos e a minha é texto, né? Então, assim, a gente tem milhares de textos do WhatsApp e Telegram. Mas imagem é bem pior ainda, porque, tipo, lá no Batman, a gente, né, no Farol Digital, a gente recebe também muitas imagens para tratar e tal. É bem complicado. Vixe, Carlos, pois os trabalhos que os professores passam aqui, tudo é trabalho que, tipo, eles dão prazo, mas você tem, se você não tiver computador bom, bem potente, assim, para rodar, você pena, viu? Isso é. Pena, porque é muitos dados e é muito pesado mesmo. Quando eu fiz CSGBD, eu lembro que a professora ia lá na aula, né, rodava as consultas, coisas de dados, levava 5, 7 minutos no computador dela, mas ela tinha uma máquina top. Aí ela passava o mesmo código pra gente rodar na nossa e ver o retorno, né, as coisas. Aí os nossos levavam 1 hora, 2 horas, terminava a aula, mas ainda estava tentando rodar o primeiro código. E a Paulina lá no laboratório dela, né, que nós somos de laboratório diferente, porque ela é lógica, era logia, agora ela é o top, meu filho, é o Insight agora. Quem conhece a UFC, sabe, né, o Insight, é o... É pouca coisa. O orientador dela do doutorado agora, porque foi assim, aprovou no mestrado, no mesmo dia a gente já ficou logo sabendo a notícia que ela tinha sido aprovada no doutorado. O orientador dela do doutorado é o bichão da UFC, é o Macedo. Tem os computadores lá, tem potente, viu?
viu? Mas Pois é. Para o doutorado eu já não queria pegar imagem. Mas o Macedo falou, vamos trabalhar na mesma área. Eu falei, professora, eu chorei pelo recurso computacional. Ele me falou assim, Paulina, não se preocupe. Eu estou em fé em que ele vai prover, mas eu não sei da onde, né? Mas vamos mexer na mesma linha, com visão computacional. É muito puxado. Eu não recomendo se vocês não têm bom computador. E não falo de uma GPU de 11 GB, como foi o que eu tinha. Eu tinha uma GPU de 11 GB que isso já é muito pro. Muito pro. Isso não sei nem quanto é o preço. Mas eu tinha 5 desses e ainda foi 3 meses, imagina. Então, tem que investir em uma GPU muito pro para poder trabalhar com imagem. E ainda assim vai faltar. Se você se preocupasse, minha amiga. E assim, a questão do como é que fala? De trabalhar na mesma pesquisa é muito bom, cara, porque você já vai aproveitar, você já vai ter aquele conhecimento, né? E aí você vai continuar na mesma linha, muita coisa você já conhece, muitas técnicas você já conhece, você vai precisar aprimorar, mas você não vai, tipo, eu saí, mesmo que foi na área de IA, né? Mas eu saí de modelos de classificação ali com dados categóricos para texto. E aí, querendo ou não, agora eu apanhei aí uns meses e ainda não é o que eu quero, porque o Zé já sabe, eu quero banco. Ele tá me segurando esse WhatsApp e Telegram, mas ele sabe que eu quero banco, grafos. Aí eu já comecei a melhorar, né? Já fui para grafos. Mas aí, enfim, é bem melhor quando você começa numa coisa e você termina, sabe? Eu também gosto, mas assim, é porque a ciência de dados como um todo, eu acho um pouco chato, desculpem-me, mas, Fernanda, mas a ciência de dados é assim, você tem que ter muita paciência, porque você construir o algoritmo não é a chave é você conhecer os dados, tipo a Paulina, assim, que é analisar aquelas imagens, rotular, nossa, ficar rotulando a mensagem que é desinformação, tá, tudo bem, Fernanda, o que é desinformação, o que não é, o que é viral, o que não é viral, e para o viral, por exemplo, eu consegui fazer uma técnica de estatística, mas para a desinformação foi na mão. Não é doido ficar lendo mensagem para dizer, não, banco, eu quero trabalhar com um negócio assim, tornar um pouco mais rápido. Lá tem tipo o pessoal que tá, a Patrícia, né, que é a menina que eu morava com ela, tá mexendo no BR modelo para implementar já as técnicas com relação a LGPD. Tipo, para garantir que o banco ele vai seguir a LGPD e varrer dessas empresas. Você assina lá o termo de consentimento dizendo que você dá os seus dados só para a equipe de marketing da empresa e aí outra equipe de produtos, sei lá, da empresa não vai ter acesso. Só quem vai ter acesso, o banco ele vai garantir que só quem vai ter acesso é quem você disse. E vai garantir também, que é um negócio quando eu ensino banco de dados e programação back-end, eu sempre falo. A gente pensa que quando está clicando ali em deletar, está deletando. Muitas vezes não é um delete não, a gente faz um alter ali e um update e joga os dados do usuário para outra tabela. Mas agora com a LGPD, você tem que, se o usuário disse, eu só deixo meus dados aqui durante 6 meses, tem que deixar os dados dele só 6 meses e depois apagar. É isso que eu quero fazer, eu quero mexer dentro do post, Cris. Não é um negócio de ciência de dados, mas eu admiro muito, né, quem trabalha. Mas eu sofri internamente no mestrado, trabalhei com evasão estudantil. Aí quando eu fui pro doutorado, eu falei, eu só vou pro doutorado se for para fazer uma coisa que eu goste. Mas aí, tipo, a Paulina, eu acho que ela gosta disso aí que ela tá fazendo, porque se ela não gostasse, não teria saído tão bom como saiu, né? Porque saiu bem elogiado. Quase laureado também, é porque no mestrado e doutorado a gente não tem isso como ela teve lá na graduação dela, mas se tivesse, com certeza teria sido pelos elogios dos professores. Com certeza. Pois é, né? Minha graduação foi cheia de muitas coisas e agora eu tentando agora focar, me especializar, né? Agora vamos nos voltar ativista na minha área e já estamos abarcando alguns projetos, mas... acho que você está unindo tudo, até porque, tipo, você já está trabalhando na área estava no mestrado, começou a mexer com isso, já conseguiu um trabalho, então está trabalhando na área de
visão computacional. E é como o conselho que você deu para as meninas, né? Se especialize em uma área. E é isso que você agora, depois de já ter mexido com robótica, com espelhar das plantas e até com filtro de água, agora visão computacional. Então, assim, gente, para encerrar, né, foi um momento muito bacana. Queria agradecer muito a Paulina. Tipo, eu já estava com essa ideia de trazê-la aqui, e aí culminou com um momento muito especial, que é o mês da mulher, né, o Dia Internacional da Mulher. Então a gente fez esse encontro dedicado, e também há um ano oficial do projeto, que extraoficialmente já tem mais de um ano, mas oficial, que ele tem nome, tem logo e etc., foi no mês de março. E aí, Paulina, agradecer muito a você, que seja a primeira de outras oportunidades, quem sabe depois ministrar um mini curso para as meninas, sobre visão computacional, uma introdução, alguma coisa a gente pode ver aí depois em outro momento, quando também passar aí, que agora você vai entrar no doutorado, já vai ser outro turbilhão, a gente está de férias, mas está começando aí, aí depois você se estabilizar mais, a gente combina aqui em outro momento. Agradecer às meninas pela organização, pelo tempo, pela paciência, acho que foi um momento muito rico para elas também. Agradecer ao pessoal convidado, que não são diretamente doados, a Letícia, Carlos Henrique, o professor João Carlos também estava aqui, outras pessoas que entraram e que ficaram, muito obrigada, foi muito bacana mesmo, superou aí as nossas expectativas mais uma vez. E é isso, Paulina, muito obrigada pelo seu tempo. Só vou para aí dia 31 de março. 31 de março a gente se vê. Sigam a Paulina aí nas redes sociais, que ela de vez em quando está postando aí ou viagem ou basquete, algumas vezes as lamúrias dela na pós-graduação. Pois é, eu antes era mais ativa nas redes sociais, né? Agora eu parei um pouco, mas vou retomar. Essas são minhas redes sociais, no Instagram, enfim, eu devolvo o segmento. Aí realmente agradeço, Fernanda, pelo convite. Muito obrigado, amei passar esse tempo. Faz tempo, olha, a última apresentação que eu tive assim, mais ou menos emotiva, bom, a última que eu fiz foi no Consolid, né, foi mais técnico, mas foi, sei lá, 2022, a última conversa assim, animada que eu tive, e realmente agradeço pelo convite, me faz relembrar da trajetória e ser um pouco agradecida também, né, graças a Deus, ter essas experiências vividas e poder conseguir transmitir para vocês esses ânimos que era o foco, né, dessa reunião. E vocês se animem a seguir como mulheres na tecnologia. Agora vocês vivem outra geração e eu sei que é muito melhor da que nós tínhamos e tem muitas mais oportunidades. E aproveitem essas oportunidades. E abram e deixem caminhos bons para as outras meninas que vão vir também. É isso aí. Quem sabe quando a gente tiver algum momento presencial aqui, Paulina, você vem, o interior são algumas horinhas, mas quem sabe, né? Você sempre está aí em Fortaleza, né? Não vai tão cedo, então quando a gente organizar algum momento presencial, já está mais que convidada para estar aqui com a gente. Vai ver que a nossa já viajou o Brasil mais do que nós, conhecer aqui um pouco do interior do Ceará, quem sabe. Aí que a Fernanda me convide. Pois é, já estou convidada já. As portas aqui da residência já estão abertas, vai dar certo. É isso, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso, muito obrigada. Não se me... Paulina, se uma pessoa chamada Letícia Farias pedir para seguir, não aceite e também não siga de volta, porque ela, além de ser dorameira, ela vicia as outras pessoas. Guarde bem esse nome, Letícia Farias. Não aceite. Oh, mulher rancorosa, meu Deus! Ela me fez, Paulina, ficar viciada em dorama.